Oi pessoas, eu sou Leusa Medeiros e dou as boas-vindas ao meu canal, pedindo para você compartilhar com todos os seus grupos de WhatsApp, com todas as suas redes familiares. Fala para aquelas tias todas que adoram ficar vendo vídeo no canal, no YouTube, para ver meus vídeos, elas vão adorar. Mas fala pro primo, pro sobrinho, pro chefe, pro irmão, fala para todo mundo, porque todo mundo precisa das minhas dicas, eu garanto. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo no LinkedIn, que também vai ter o link aqui embaixo, que falava sobre inglês paga salário. O inglês, o espanhol, o francês, um outro idioma é fundamental na nossa vida. Mas o inglês é aquela língua que é falada no mundo inteiro, que você consegue usar em qualquer país. Então, vou fazer duas perguntas para você e a resposta tem que ser igual para as duas perguntas ou muito parecida. Não responde agora, assiste o vídeo até o final e aí você vai ter condição de responder a minha pergunta, mas as perguntas são: você fala português? Você fala inglês? Eu estou com uma vaga agora de uma determinada posição que precisa ter inglês avançado. E eu não acho esse profissional, porque quando junta a formação, que é específica, mais o inglês, fica mais difícil. Com a minha visão de selecionadora, de consultora de RH, de especialista em orientação de carreira, fui procurar outras duas visões para complementar a minha e eu poder falar com vocês com mais propriedade. Então eu conversei com a Mônica Mello, que é professora de inglês, e criou uma metodologia muito assertiva e muito própria e aplicada a pessoas que estudam inglês há muito tempo e não conseguem falar. E conversei com Silvana Aquino, empreendedora e empresária no segmento de intercâmbio. A Mônica me falou numa coisa que é a fluência. Pressupõe você falar o idioma sem engasgos, sem dificuldade, igual a gente fala português. O segundo aspecto que a Mônica me apontou foi o da certificação. Olha que coisa interessante. Uma coisa é a sua percepção do seu nível de inglês. Outra coisa é essa percepção ser validada, ser chancelada por algum teste. E a gente tem 3 testes que são os mais usados no mercado. O TOEIC, que é o mais comercial e as pessoas fazem, é quase como se fosse uma certificação geral do teu nível de inglês. Uma coisa é o certificado que eu tenho, eu estudei até o nível avançado de inglês. Outra coisa é como eu aplico esse conhecimento. Então o TOEIC tem uma validade. O TOEFL, que avalia quem está qualificado para ser professor de inglês, mas você também pode fazer. E o IELTS é um teste mais sofisticado, é o teste que é feito pelas instituições estrangeiras para saber se você tem um nível de inglês suficiente para estudar naquela instituição ou mesmo trabalhar naquele país. Então, assim, é mais sofisticado. Aprender outro idioma não é um processo natural, então ele requer muito treino, muita habilidade. E ela fala: exponha-se ao idioma, veja filmes em inglês sem legenda, ouça músicas em inglês, converse com as pessoas em inglês. Então, o seu repertório aumenta à medida que você pratica. Uma pesquisa muito interessante, e a gente vai deixar o link aqui embaixo, eles avaliam o nível de proficiência de inglês no mundo em países cuja língua materna não é o inglês. O melhor país, o país que melhor fala inglês sem ter como língua nativa o inglês é a Holanda. O Brasil está na posição 59 no ranking de 100 países. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu falo de Manaus. Então eu moro em Manaus. E o Amazonas é o 3º pior estado. Então o que acontece? O nosso país está perdendo em competitividade, em inovação, em aprendizado, porque tudo que é novo, todas as pesquisas, todos os artigos, tudo é publicado em inglês. E aí vou eu conversar com a Silvana. Falo: Silvana, você tem uma empresa de intercâmbio. Como é que é a tua clientela? O que é que você pode me ajudar nesse vídeo sobre o assunto? E aí ela me disse: a minha clientela é adolescente entrando para a fase adulta. Isso é normal, né? Porque as famílias investem e tal. Porém, tem um espaço aí e a gente tem um pulo. Profissionais na faixa dos 40 anos que assumiram posições executivas, mas não falam inglês. E aí ele corre e acha que vai acontecer o quê? Que ele vai fazer um mês de intercâmbio no Canadá e vai voltar
o cara que fala inglês. Porque não é meu idioma natural, não é meu idioma nativo. E aí eu quero aprender em um mês lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá no Canadá, na Nova Zelândia. Não, gente, não vai funcionar. E é o que ela me passa. Ela diz, as pessoas passaram a vida sem estudar inglês, passaram a vida tirando férias dentro do Brasil e nunca viajaram, e nunca investiram nisso. É lazer, cultura e idioma. Às vezes eu pergunto do candidato, qual é o seu... Você fala inglês? Ele diz, eu me viro. E aí eu brinco com ele e respondo, eu me viro até em árabe, meu senhor. Eu sei desenhar, sei gesticular, sei fazer mímica, mas não é para se virar. Eu não posso chegar numa reunião e me virar. Outra coisa, outro aspecto fundamental. Não tem como você dizer, eu entendo e eu leio, mas eu não falo. Outra coisa, falo errado, falo de qualquer jeito. Qual é a credibilidade que um diretor de empresa, que um gerente, que um professor vai ter ao se apresentar e falar errado, seja em que idioma for? Recomendo que você busque o melhor caminho, porque aprender inglês vai te ajudar a viajar, vai te ajudar a ler obras no idioma de origem. Já pensou? Você vai poder estimular os seus filhos ou os seus funcionários a também evoluírem no idioma. Você vai poder assistir filmes sem ser legendados. Você pode até ganhar mais porque você fala inglês. E agora, para terminar, e você deve ter respondido a pergunta lá na frente, depois de tudo que eu falei, você vai responder de novo. Você fala português? Você fala inglês? Se você disse sim para as duas perguntas, parabéns, continue estudando, continue evoluindo para você avançar no nível de fluência. Se você respondeu sim para a primeira pergunta e ficou na dúvida com a resposta da segunda pergunta, é a hora de você realmente partir para a luta e superar esse desafio. Até porque a gente aprendeu português, que é muito mais difícil, a gente aprende as outras línguas também. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva agora, curta agora, comemore, compartilhe, comente, tudo agora. Não deixa para depois. E a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Beijos!